Pode a fera ser chamada através de um ritual? Acompanhe o mistério que envolve esse relato. O lobisomem de Igaraçu, Pernambuco. Olá, boa noite. Me chamo Luciano Vieira e tenho 57 anos. A história que vou contar aconteceu quando eu tinha 18 anos. Eu sou natural de Igaraçu, Pernambuco. Eu vou tentar relatar o máximo de detalhe possível o que eu e meu pai vimos aquela noite. Nós morávamos num sítio pequeno e sem vizinhos próximos. Só tinha uma velha casa que ficava um pouco distante. Estava abandonada desde que eu nasci. Assim dizia meu pai. Nós estávamos trabalhando em um pequeno rosado de milho que tinha do lado da nossa casa. Meu pai trabalhava como pedreiro e, como estava sem serviço, cuidava do rosado e de alguns animais que nós tínhamos. Era um sábado pela manhã quando vimos uma movimentação na casa abandonada. Foi lá que meu pai foi ver do que se tratava. E tinha alguns homens trabalhando numa reforma na casa, pois os donos estavam voltando depois de anos. Depois de uma semana eles chegaram. Era uma família pequena com 2 homens e 3 mulheres e uma senhora. Meu pai achou melhor não ir lá para eles se acomodarem com calma. Depois da chegada dos novos vizinhos, começamos a notar como eles eram estranhos. Passavam na frente da nossa casa e nem nos olhava. Pareciam ter raiva de nós ou coisa do tipo. Uma noite eu estava no meu quarto. Olhei pela janela e vi uma pessoa com um tipo de pano na cabeça, saindo com uma vela na mão. Parecia ser alguém daquela estranha família. Passou perto da minha casa e seguiu para uma mata que tinha um pouco mais à frente. Eu achei bem estranho porque pela altura e pela maneira que andava parecia ser a senhora e não um dos seus filhos. Corri e falei para o meu pai o que tinha visto. Ele perguntou em que direção ela tinha ido. Eu falei que ela tinha ido na direção da mata. O mais estranho é que não tinha caminho nenhum, apenas matos e árvores. Meu pai pegou uma camisa e fui com ele atrás da senhora no meio daquele matagal. Nem precisamos andar muito e vimos a senhora sentada perto de uma árvore. Ela estava com umas velas e falava umas coisas que não entendemos direito. Meu pai disse que era melhor voltarmos para casa antes que a senhora nos visse. E assim fizemos. Voltamos e ficamos olhando pela janela para saber quando ela voltaria. Ficamos por quase 1 hora, então fomos dormir sem saber. Quando ela voltou no dia seguinte, para nossa surpresa, a senhora veio até a nossa casa. Nós estávamos dando comida para os animais e ela surgiu do nada. Me deu bom dia e logo falou. Essa terra pertencia à minha família antigamente, incluindo essa que está a sua casa. Meu pai então disse que a terra da casa era dele e que tinha escrituras. A senhora então virou as costas e falou que nós íamos se arrepender de ficar morando ali. Meu pai pensou que ela poderia mandar os filhos até a nossa casa, só que não foi nada disso que aconteceu. Passados alguns dias, a rotina continuou a mesma. Entendemos a ameaça daquela velha como apenas uma maneira de intimidar. Era uma noite de quinta-feira, estava muito frio e fomos dormir cedo. Acordei naquela noite com o grito dos porcos atrás da casa. Pulei da cama e corri para ver o que era. Meu pai já estava de pé na cozinha, com a espingarda na mão, e minha mãe pedindo para não abrir a porta. Ele disse para ficarmos em casa, e enquanto ele ia lá, poderia ser um ladrão, provavelmente estaria armado. Meu pai abriu a porta, que não chegou nem a sair.
Ele abriu e parou. Ficou ali parado. Nem se movia. Perguntei o que ele estava vendo, mas ele não respondeu e continuou parado. Me aproximei da porta onde meu pai estava e vi o que tinha deixado ele daquela maneira. Tinha um monstro devorando os porcos. Era um tipo de lobo gigante de pé. Ele pegava os porcos com as garras e arrancava os grandes pedaços e comia tudo. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu pai começou a andar para trás e fechou a porta devagar. Ficamos apenas escutando os porcos gritando. Meu pai andava de um lado para o outro, incapaz de sair e salvar os animais. Foi quando de repente ele abriu a porta e correu na direção daquela criatura. Atirou na direção daquele bicho e aquela coisa saiu correndo para o mato. Ficamos o resto da noite atentos, esperando um novo ataque, que não aconteceu. Pela manhã vimos o que aquela criatura tinha feito. Havia pedaços dos porcos e sangue por toda parte. Meu pai sentou no chão, sem saber o que fazer. Parou por um momento, levantou e falou com a minha mãe a manhã inteira. Depois do almoço, ele saiu e voltou com o caminhão e com alguns amigos dele, que moravam na área mais urbana. Nesse mesmo dia, nos mudamos dessa casa. Meu pai não queria arriscar nossas vidas com uma criatura daquelas rondando a região. Quando estávamos colocando as últimas coisas no caminhão, vimos de dentro da mata aquela maldita velha. Ela estava com um sorriso assustador nos lábios. Passou pelo caminhão e foi para sua casa. Nunca mais voltamos naquele lugar. Meu pai até tentou vender a casa, mas nunca conseguiu. Nos mudamos para Recife, onde moro até hoje. Não tive mais notícias sobre aquela estranha senhora e sobre aquela criatura que devorou os porcos. Escuto muito falar sobre relatos de pessoas que também vivem essa fera. E a maior dificuldade que vejo é de fazer outros acreditarem. Eu não culpo quem não acredita. Afinal de contas, quem acreditaria numa lenda? Um monstro que pode ser real. Boa noite.